Salve galera, beleza? E da última vez que nós nos falamos, eu fiz uma análise, quer dizer, um review, né? Um resumo bem rápido de Beginning After the End, da novel, em que eu falei de 13 capítulos, por isso que deu praticamente 1 hora de live, né? Se não fosse o Arthur Shadow falar pra mim, ô, já tá dando 1 hora de live. O quê? Eu não teria parado, né? Fala a verdade. The Beginning After the End é uma história muito legal, e eu decidi gravar esse vídeo editado para trazer alguns pontos para vocês, talvez tenham ficado um pouco em aberto dessa review que eu trouxe para vocês, mas em pontos específicos, e de quebra eu vou trazer uma review rápida de vocês, continuando, né, no meio do capítulo 226 para o 227, tá? O 227 é o capítulo âncora, na qual nós vemos o impacto das emoções tanto do Arthur quanto da Tessia, das coisas que aconteceram na guerra, né, que de certa forma deu uma amenizada nas coisas agora, apesar de nós sabermos que mais de 300 navios alacrianos se aproximam dali. E por que isso é complicado? Bom, se vocês não lembram, no capítulo que tem do Marruá, tá? O Aldir que tinha falado em uma reunião, logo depois que o Art volta de seu treino de Efeltus, em que explica que os alacrianos, de fato, estão construindo navios com base dos navios de Decatem. Lembra aqueles navios que não foi possível ter sido construídos se não fosse as ideias que o Arthur trouxe de sua pós-vida, né? Para o Gideon construir, e com isso eles começarem a explorar os mares e explorarem outros continentes, que no caso foi a descoberta de Alacria, né? Eles já suspeitavam, mas com os navios eles conseguiram descobrir. O problema é que, pegando esses planos, Alacria conseguiu criar sua própria frota de navio e agora estão ameaçando Decatem com eles, fazendo Arthur na época ficar pistola com isso, achando que o impacto de sua ideia acabou prejudicando a longo prazo aquele reino, aquela época, de certa forma. Bom, em todo o caso que aconteceu ali, vocês sabem que o culpado e o maior responsável do falecimento não só do Reynolds Levin, mas também de muitos outros soldados, foi o Trojus Flamersworth, que tinha a gana e o anseio de criar uma nova capital, achando que o conselho e os principais líderes de Decatem iam perecer perante o avanço alacriano, e ele acreditava que não era uma questão de tempo até o castelo flutuante cair e ali a fortaleza se tornar o mais poderoso local e defensível, né? No caso, assim, ele ia se defender ali dentro dessa poderosa fortaleza. Mal sabia ele que o exército alacriano é muito mais poderoso que imagina. Na verdade, vocês que acompanham a novel, que estão acompanhando o canal aqui também não sabem talvez, mas só aqueles que acompanham a novel mais à frente sabem o poderio que é das foices que estão vindo por aí. Nessa parte, o Arthur, a gente vê um pouco nos capítulos, talvez eu nem tenha mencionado no resumo da live anterior, mas o Arthur esperou um tempo, né, alguns minutinhos antes, para entrar na tenda para falar com o Trojus, então ele ouviu tudo o que aconteceu. Então, entrando ali dentro, deixou todos apreensivos, fez até os nobres caírem no chão de desmaio, e usou um deles como banco para conversar com o Trojus de forma fria, sabe? Enquanto o Alban tava ali assistindo tudo que estava acontecendo e tava já pistola com o Trojus. O Trojus tentava de toda forma fazer com que o Art ficasse mais nervoso, com alguns comentários, tipo, aqui devo a honra de estar presente com uma lança, e mencionando sobre ter nobres ali, e ele ser uma lança não vai liberar ele, não vai livrar ele de qualquer represária se ele atacasse alguns dos nobres ali dentro daquela tenda, entendeu? Ele tá a todo momento incitando o Art para que ele fizesse alguma coisa, porque ele queria ter um álibi para ferrar com o Arthur, mas caiu do cavalo isso. O Arthur realmente reconhece em um momento que, se tivesse chegado um pouco antes, em um momento mais de fúria dele com o que aconteceu, ele teria feito até pior do que ele fez com o Lucas Wicks no passado em Shirus. Em todo momento, o Art acaba pegando os pergaminhos Trojus Flamersworth e diz para ele que vai levar para o conselho e vai fazer com que toda a família Flamersworth caia em desgraça e percam todos os seus títulos de terra, todos os seus títulos e legarias que ele tem perante o governo, o que é algo que vai deixar o Trojus realmente pior do que se tivesse sido morto por ele, né? Ele tenta queimar os pergaminhos, mas o Art cria uma parede de gelo e se defende dele quanto a isso, dizendo para que o Alban já enviasse um pergaminho para o conselho avisando da traição dos Trojus e dos nobres que estavam ali. Isso era para ele que não é pelo fato de eu ter uma amizade com a sua irmã e a sua filha afastada, né, que eu tô livrando você disso, não. É que eu quero que você coma um pouco de amaldiçoa. Praticamente falou isso na cara dele. Eu não estou suportando mais. Depois do que aconteceu, ele encontra com a Sylvie mais uma vez e ela diz que a mãe e a filha
a mãe dele, a família dele, né, a mãe e a Ellie, estão esperando para cremar o corpo do pai dele e diz que eles precisam muito dele ali neste momento de dor, sabe? Porém, o Art, ele lembra de ver algumas lembranças enquanto a Sylvia tá lá, com a memória coletiva, de certa forma, que eles têm de vínculo, né? E que a mãe dele ficou com um momento revoltado com o que aconteceu com a situação, e ao mesmo tempo ele lembra daquela discussão logo quando ele disse para ela e para o Reynolds, né, no passado, e explicou que na verdade ele tinha uma pós-vida onde ele era rei e acabou acordando, né, nesse corpo de bebê deles, entendeu? Foi um momento difícil para eles. A mãe dele entrou em uma frenesi louca, ficou nervosa, histérica no momento, a ponto de passar mal, mas depois ela reconheceu ele. Foi só um momento de fragilidade emocional, mas ela ama ele como filho, de fato ama, mas o Art acha que ela vai pôr a culpa mais uma vez nele, pelo fato de ele não ter conseguido salvar o Reynolds, né? Mas que na verdade a culpa é do Art fugindo de peitar, de abraçar a família dele e também de reconhecer os seus próprios sentimentos. E é um momento que ele lembra que assim, a anciã Rhaenyra, lembram dela, né? Personagem importantíssima na obra, tinha falado para ele que ela tem os vislumbres do futuro, né? Que ela diz, mas ela não vê sempre, porque ela queima a expectativa de vida dela mesma com isso. No caso, ela tinha falado pro Art: você não se jogue nesse momento frio em que você era como o Grey, onde ele fugia das guerras, dos sentimentos, para poder ir atrás dos seus objetivos. E é o que ele exatamente está fazendo nesse momento para enfrentar a dor de ter perdido o pai dele. O pai muito amoroso, o pai que ele não teve na sua vida passada e que ele tinha ali, e a intenção dele ficando forte era proteger isso, manter isso intacto como uma grande joia. Coisa que ele vai perceber aos poucos desses 2 capítulos, né? Até continuando do 126 por 127 de The Beginning After the End, em que a perda foi muito pior do que ele imaginava. Segurando e tentando reprimir esses sentimentos, aos poucos vai se aflorando, sabe? Então, chegando no Castelo Flutuante, ele vê logo na entrada, vendo como é incrível, ele fica pensando como é incrível, né? Tentando pensar em desvaneios, tentando pensar em outra coisa, como o Castelo Flutuante foi criado, não só ele, mas a cidade inteira que flutua ali, pelos magos do passado, e por que será que eles desapareceram? É uma coisa interessante que vira e mexe eles comentam isso, que os antigos magos do passado eram muito poderosos. Como eles conseguiram fazer essas coisas? Porém a gente se pensa também às vezes, caraca, é verdade, quem fez isso? Como é que foi feito isso? E eu só dou uma deixa para vocês. No futuro de The Beginning After the End, vocês vão saber exatamente quem eram eles, o que eles fizeram e o que aconteceu para eles sumirem e o impacto que eles vão ter atualmente na história. Em todo momento depois, nós vemos que o Virion estava esperando o Art para encontrar com ele e ver que o Virion também está abatido pelo que está acontecendo. Não é à toa, a cidade dos elfos caiu praticamente nas mãos do inimigo. E ele acaba ficando surpreso e ficando em branco, sendo recebido com um abraço carinhoso, como se fosse de um avô para um neto, e ele dizendo para Arthur: tá tudo bem, Arthur, tá tudo bem, cara, você fez o que pôde, e é nesse momento que o Art não aguenta e desaba em prantos perante o Virion, que é uma pessoa querida para ele, enquanto a Sylvie também coloca a mão nas costas dele, passando um pouco de carinho e ternura para ele, não com forma de um abraço, né? Depois disso ele vai ver a Tess, em que o Virion explica para ele tudo o que aconteceu, as decisões terríveis que ela teve, que culminaram na morte de muitos, e que ela estava sentindo demais, e ela acabou se trancando num quarto, né? Nem recebendo os próprios pais, nem recebendo ninguém, cara. Então o Art pensa: o que será que eu vou fazer? Isso que ele fala, que será que eu vou fazer? E ele não queria também ir lá ser um apoio para alguém, sendo que ele mesmo não estava conseguindo se segurar pelo que estava acontecendo. É interessante isso, porque ele nem se vê como uma pessoa capaz de ajudar ela agora nesse momento. Então quando ele bate na porta e diz que é ele, para Tessia, ele só ouve ela, sem responder nada, e abrindo a porta para ele. Ou seja, para ele, nesse momento, ele é o cara mais importante para ela agora, onde ela conseguia se segurar. E é legal que ao invés de ele entrar lá e falar: não, tá tudo bem, o que aconteceu, ele faz o improvável, simplesmente reclama que ela tá cheirando mal, e fazia dias que ela não tomava banho, dizendo assim: você precisa de ajuda para se lavar? Quase foi um tapa na cara, ele esperou isso dela, e ela simplesmente fica quieta, solta um pano que tá soltando, ela ficando nua na frente dele, tem que virar correndo, quase se atrapalha e cai no sofá enquanto ela vai tomar o banho. Saindo de lá, o Art vai pentear o cabelo dela, e eles ficam pensando por um tempo assim. Aí ela vai e diz que ele tá muito ruim, não sabe pentear cabelo de mulher, como pode? E ele diz assim: tudo bem então. Aí ele para, e ela manda: eu não mandei separar. Tipo assim,
É um momento de carinho deles em que eles trocam lembranças do passado, dão até uma risadinha para descontrair, e ela acaba dando um abraço nele assim, e quase ficando meio que nua na frente dele. Bom, estão se abraçando, então não tá vendo nada. Mas é um momento de fragilidade dos dois, pois os dois estão tentando fugir de decisões que os dois tomaram, entendeu? É o peso, mais uma vez, das decisões caindo sobre eles. E o Art simplesmente dá um beijo na testinha dela, e ela fica brava com isso, porque ela achou, eu acho que, ó, você vai me pegar aqui ou não vai? Caramba, Moça bonita. tô precisando de um apoio. E que eu vi gente, até nesse vídeo específico, comentando puto com isso, dizendo que como pode o Arthur não legal, deixar uma mulherada dessa e não pegar ela. Mas entendam uma coisa, meus amigos, por mais que as pessoas hoje em dia pensam em relacionamentos de uma forma totalmente diferente como era do passado, mas esse momento o Art queria um apoio. A Tessia também, não é pelo sentimento deles, eles queriam se entregar a algo para fugir dos problemas. E o Arthur não quer isso. Ele quer o momento deles a sós, quando tudo isso acabar, quando toda a guerra acabar, talvez um casamento, talvez alguma coisa mais importante, um momento de ternura deles, sabe? E que talvez pessoas atuais, jovens atuais, não vão entender isso, tá? Talvez, acredito, espero que você entenda o que eu tô explicando. Então, o Art não foi um fraco ali nesse momento. Ele simplesmente não quer e explica pra Tessia. Não é porque você não é bonita, pelo contrário, ele fica nervoso de ver ela desse jeito, pede, vira as costas e pede pra ela se vestir. E ela acha que ele tá culpando ela pelo que aconteceu. E ela se sente egoísta pelo que ela fez também, explicando isso pro Art. E o Art só fala pra ela, isso é crescer. Gente, existem coisas na nossa vida que você e eu vamos errar. E reconhecer esse erro e saber seguir em frente e não errar mais nele, é algo importante para crescimento humano, para resiliência, para muitas outras coisas. E é o que o personagem explica para ela. Então, ele quer um momento com ele a sós, sim, algo importante, algo da união dos dois, nesse relacionamento que eles têm, eles se amam, é fato isso, querem muito, mas simplesmente não é a hora. A hora vai ser mais pra frente. Acredito que vai ser, né? Então, enfim, em todo caso, depois eles vão pra cozinha, o Art vai cozinhar alguma coisa pra ela, e é o momento que mais pesa pra ele também, porque ele acaba lembrando da infância dele, numa simplicidade, onde a mãe deles cozinhava sem usar magia, né? Porque no castelo existem pessoas que usam magia para fazer as coisas, que é muito mais prática. Em todo caso, a mãe dele sempre fazia de forma mecânica e só para ver o sorriso no rosto da família. E é um momento que ele vem em família que provavelmente ele lembra do Reynolds e ele cai em prantos, não aguenta mais. Ele tenta segurar, fica pistola com isso e até simplesmente abraça ele dorme no colo dela ali e desabafando mais uma vez. O Art precisava disso, sabe? Às vezes a gente segura e reprime essas coisas e é uma coisa que eu repito para vocês. A anciã Renia disse para ele: se você for novamente por este caminho, você não vai mudar nada. Você vai queimar uma fita de uma nova vida, se tornando um Grey, só que no corpo de Arthur. Simples assim. Então, ele não pode fazer isso de novo. Implodir. Implodir faz mal pra gente. E ia fazer mal pro Art. Que bom que nesses 2 capítulos de transição, algumas pessoas que é aquele gatilho que talvez na vida passada ele não teve, foi importante pra ele se tornar a pessoa que ele é hoje e acabar se soltando de uma vez por todas. E no meio desse capítulo eu acabei deixando de lado para falar agora. Teve mais uma lembrança do passado dele como Grey, em que ele saiu de um treino, ele mandando uma mensagem pro amigo dele, Nico, na qual eles não se falam há meses já, pelo fato da Cecília ter sumido e ter sido pega por executores. Na época, o Art, como Grey, fala para ele que seria difícil eles conseguirem reaver ela, porque são próprias pessoas do governo que levou ela, entendeu? Por mais que seja de forma violenta. E o Nico queria distribuir cartazes e tudo mais, e teve um dia que imagina, o Grey na época tava de saco cheio disso e falou: cara, eu vou descansar que eu tô cansado, treinei direto, a gente não achou ela ainda. E aí eles têm uma desavença e brigam um com o outro. Depois disso, eles ficaram meio que afastados e o Grey só escreveu uma carta e pediu pra alguém entregar pra ele. Se tá entregando ou não, eu já não sei, né? Só sei que ele se entregou mais aos treinamentos com a Lady Vera. Teve um momento que ele teve uma disputa interna entre outras pessoas que treinavam, que eram discípulos da Lady Vera, porém, todos olham de forma invejosa o Grey porque ele é o separado, aquele que ela está dedicando mais tempo e recursos para treinar, tá? E ele também é dito como se fosse um cachorro manco, um frágil, porque ele tem deficiência no Ki, que é o poder que rege esse mundo passado do Grey. Em todo caso, ele aprendeu a usar a estratégia e a intenção de ataque na hora certa e não usar só o instinto que ele tinha. Então eu tinha dito para vocês bem no começo de outros vídeos anteriores. Neste momento ele mostra a supremacia dele derrotando
outros adversários e saindo de lá tranquilo. Bom, em todo caso, nós vemos que isso tá treinando cada vez mais na história. Ele tendo mais lembranças, e isso tem um motivo, tá? É porque todo o impacto das lembranças e o que acontece no passado dele vai influenciar muito na história daqui pra frente e no decorrer dessa guerra, porque a guerra deu uma pausa ali. De certa forma, eles venceram na muralha, perdendo muitos ajudantes, perdendo muitas pessoas queridas, guerreiros que lutavam, principalmente o Reynolds Levin, que era um cara muito forte, era um cara pai de família, um cara que, tipo assim, deu a vida dele para defender não só a esposa e a filha, mas mostrar para o filho dele que ele podia ajudar o reino de Decatem. Mas em todo caso, eu fico aqui esse vídeo para vocês, uma reflexão em que às vezes certos problemas da nossa vida vão fazer a gente ter impuldir, esconder os nossos sentimentos, achando que é uma mostra de força, mas é ao contrário. Implodir a gente acaba mostrando mais fraqueza para nós mesmos, mostrando que a gente não tem capacidade de enfrentar o problema de frente. É algo que o Art tá aprendendo agora, mais uma vida para aprender isso, cara. Ele acabou quase fazendo o mesmo erro do passado. Eu acho interessante que pessoas ao seu redor, que são pessoas que o amam, estão ajudando nessa transição, nesse momento de dificuldade. E é o que você tem que procurar sempre quando estiver numa situação assim. Então não segura nada, ele se imploda. Procure ajuda, procure alguém que te ame, alguém que se importe com você a desabafar, entendeu? Isso é importante sempre. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa review rápida com reflexão importante com base na história de Beginning After the End. E vamos esperar. Me fizeram uma pergunta até para aproveitando esse vídeo aqui, que quando saem os capítulos da novel, sabe? Quando saem os capítulos do mangá, né? Como o mangá voltou semana passada, eu acredito que essa semana, se for seguir o cronograma anterior, toda semana terá um capítulo. Eu não sei ao certo se vai ser quinta ou sexta-feira também, tá bom? Forte abraço, deixa a panelada no like, Shinsu. Deixa a panelada no like, se inscreve no canal para dar cada vez mais vídeos pra vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto. Até depois do fim.